Em razão do aumento de pedidos pelo seguro-desemprego, o governo federal implanta o sistema de rodízio. Passo Fundo é uma cidade de espírito acolhedor? Nossa equipe foi às ruas conhecer a opinião dos passofundenses. Na segunda entrevista da série sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que coloca uma nova relação entre município e entidades assistenciais, hoje nós vamos conversar com Wilson Liu, secretário de Assistência Social de Passo Fundo. Já na série de reportagens sobre os vereadores eleitos em Passo Fundo, hoje vamos apresentar Gleison Consalter, o palhaço Ru do PSB. E ainda neste período de férias escolares, o município de Passo Fundo promove atividades para os alunos. A gente vai mostrar o que é feito na colônia de férias. Essas e outras informações a partir de agora no Canal de Notícias. O cenário não é positivo. Em 2016, chegou a quase 10.500 o número de pedidos do seguro-desemprego na agência do Cine aqui de Passo Fundo. Nos primeiros 20 dias de janeiro, já são 529 pedidos. Em todo o Brasil, o aumento do auxílio é tamanho que um sistema de rodízio foi adotado pelo governo. Bom, a jornalista Afani Baruf tem outras informações. De 2016 para cá, a agência do Cine de Passo Fundo, que é a maior da região norte, registrou um aumento de 30% na média de pedidos de seguro-desemprego. Esse aumento ele é registrado em todo o Brasil e devido a esse aumento, então, os pagamentos estão sendo feitos no sistema de rodízio, uma prática adotada pelo governo federal. Mais informações eu vou conversar agora, então, com o Sérgio Ferrari, ele que é o coordenador da agência do Cine aqui de Passo Fundo. Sérgio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Como que vai funcionar, está funcionando, na verdade, esse sistema de rodízio? Devido ao grande aumento no número de seguro-desemprego, que chegou ano passado, 2016, a 10.463 pedidos oficiais na agência de Passo Fundo, e tendo hoje, nós já temos 529 pedidos, que deve ultrapassar ou chegar na casa de 1.000 pedidos só esse mês, se calculando a nível da cidade de Passo Fundo, que tem de 10 a 15 milhões pago de seguro-desemprego anual, e a nível de Brasil, o Fundo de Amparo do Trabalhador, que é o FAT, fez um reescalonamento. Essas informações, chegando, as pessoas, eu posso dizer que nos procuraram que tinha dia 11 pagamento, foram reagendados para dia 20. Provavelmente seja uma entrada de recursos nesse fundo e que tem que se adaptar ao grande número de pedidos de seguro de pessoas que realmente têm esse direito adquirido e garantido pelo Ministério do Trabalho. Então, é justamente isso que está se dando essa mudança no calendário de pagamento. Quando a pessoa chega numa agência FGTAS Cine, ela já sai com uma programação de pagamento que ela pode sacar com o seu cartão cidadão, com o seu número de PIS na Caixa Federal, e está chegando lá, está havendo essa questão. Não está mais seguindo aquela data. Então, a gente pede que todo trabalhador procure uma agência da Caixa e veja a sua nova data de recebimento desse benefício do seguro-desemprego. O cenário ele não é muito positivo, especialmente quando a gente entende que essas pessoas que buscam, então, o seu pedido de seguro-desemprego, elas não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. O tempo de recolocação no mercado de trabalho de um trabalhador, que era de 4 a 5 meses, seu tempo de seguro-desemprego, hoje ele passa a 8, 9 meses e muitas vezes indo a mais, depende do ramo e a função, até pela questão do fechamento das empresas em Passo Fundo. Nós iniciamos o ano na cidade de Passo Fundo com 15.462 CNPJs e fechamos com 15.268. Então o quadro é alarmante, a gente sempre diz em todos os órgãos de imprensa que a gente fala que não é isso ali, a cidade de Passo Fundo tem de 8 a 10 mil desempregados. Nós na agência e com os agentes captamos 4.000 vagas no ano passado e conseguimos repor no mercado de trabalho 700 trabalhadores, um número muito pequeno. Agora, e as pessoas por isso estão indo procurar o microempreendedorismo individual, por isso que tem abrido muitas empresas de meia. Agora o número em Passo Fundo é agravante e tendo a indústria de transformação como a grande vilã, seguido pela construção civil, e tendo o comércio com uma bela baixa, que é o que segura, e é o único setor que fecha positivo
Ali é a prestação de serviço na cidade de Passo Fundo, que não deixa o índice ficar pior ainda. Até por não ser uma cidade que abrangemos 60, 70 municípios que precisam de nós e temos um público consumidor ao redor de quase 1 milhão de pessoas que precisam de algum serviço da cidade de Passo Fundo. Vamos ver a partir de março se a economia da cidade se ativa novamente e esse empreendedor vai contratar ou vai diminuir o seu quadro. Essa é a nossa grande expectativa dentro desse semestre, ver como girar o comércio e a prestação de serviço. Certo. Muito obrigada pelas informações, Sérgio. Um bom trabalho. Mais informações você pode buscar junto à agência do Cine aqui de Passo Fundo. Voltamos ao estúdio. Em 4 dias, turistas argentinos pagaram R$50 mil em multas na fronteira do estado. E, segundo a Polícia Rodoviária Federal, 95% dos casos, o motivo é o excesso de velocidade. Ao todo, foram mais de 300 multas de trânsito. Trabalho que faz parte da Operação Reciprocidade na fronteira, em Uruguaiana. Bom, para falar desse trabalho e também da fiscalização nas rodovias federais aqui da região, nós vamos conversar agora com o Leonel Cristani, que é, nesse momento, o chefe substituto do Núcleo de Policiamento Rodoviário Federal aqui de Passo Fundo. Seja muito bem-vindo ao PFTV. A gente quer começar entendendo, Leonel, como é que funciona a Operação Reciprocidade? A Operação Reciprocidade, ela tem a intensificação maior na área de fronteira, onde é o ingresso e o retorno dos argentinos. Então, nesses pontos de fronteira, a gente fiscaliza a entrada deles e a saída, onde eles têm que pagar todos os débitos referentes às infrações de trânsito, tanto nas rodovias estaduais como federais. A gente pode considerar que o aumento de argentinos circulando nas rodovias é um pouco maior do que anos anteriores ou segue a mesma média? Segue a mesma média. Nós tínhamos uma ideia que esse ano haveria um aumento do fluxo de argentinos, mas na nossa região aqui de Passo Fundo, ela se mantém a mesma. Eu acredito até um pouco abaixo do esperado. Perfeito. As infrações diminuíram em relação a anos anteriores ou vem se mantendo? Algumas infrações mais características argentinos vêm se mantendo, que é o excesso de velocidade e ultrapassagem. Mas, nos termos gerais, eles diminuíram porque hoje eles têm a certeza que eles vão ser cobrados. Eles não vão sair do país impunes dos autos de infração. Então, toda a infração que ele cometer aqui, ele vai acabar na fronteira pagando. Bom, em nossa pesquisa, nós percebemos que os limites nas rodovias argentinas, eles são maiores do que os nossos. Em algumas rodovias, ultrapassa a 100 quilômetros. Pode ser esse, Leonel, o motivo pelo qual eles andam numa velocidade muito superior à que é permitida aqui no Brasil? Isso é um motivo também. Tá? A velocidade lá é maior que a nossa aqui nas BS, que a nossa região aqui a média é 80 km por hora. E um grande diferencial é que as rodovias deles são praticamente todas planas. As nossas rodovias já são mais curvas e a partir de Carazinho nós temos a região da Serra, onde tem mais curvas. Então, esse é um motivo que eu acredito que aqui eles continuam andando em uma velocidade relativamente alta. Bom, mês de janeiro já se encaminha para o fim, a gente tem fevereiro pela frente, carnaval aqui no Brasil. O movimento de argentinos deve aumentar nas próximas semanas? Com certeza. Eu acredito que agora no início de fevereiro vai aumentar relativamente o movimento dos argentinos, tá? E inclusive no trânsito nacional, tá? Em virtude que logo até o final do mês nós temos o carnaval também. Então, acredito que esse fluxo vai aumentar um pouco. Todas as multas aplicadas nos argentinos têm que ser pagas imediatamente? O argentino hoje é assim. Se ele estiver ingressando no país, ele vai ser autuado e vai ter um boleto para pagamento. Não há necessidade de pagar no ato. No retorno, em qualquer ponto de saída, ele vai ser obrigado a se dirigir a uma agência bancária ou lotérica e pagar as autos infrações. Ou seja, ele não retorna ao seu país com essa multa pendente? Não retorna, ele vai ter que pagar. Tá? Em algum ponto, antes da fronteira ou na fronteira, ele vai acabar pagando essas infrações de trânsito. Agora, os cuidados com a velocidade, eles dizem respeito a todos, brasileiros, argentinos. Então, a gente tem agora uma preocupação a mais. Os hermanos estão aí circulando e não conhecem muitas das regras aqui. Com certeza. A legislação de trânsito se aplica tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros. A velocidade é indiferente para os nacionais e os estrangeiros. Os valores das multas são os mesmos, então não há diferenciação nenhuma. A diferença é que o estrangeiro paga antes de sair do país. E o brasileiro tem todos os recursos, os processos, enfim, a parte administrativa. Tá certo. Obrigada pelas informações e bom trabalho para vocês. Obrigada, Leonel.
Bom, nas últimas décadas, Passo Fundo se consolidou como a capital do Planalto Médio Gaúcho. A cidade é considerada polo universitário, referência no atendimento em saúde e destaque nos setores de serviços, comércio, indústria e agronegócio. Por isso, a nossa equipe foi conferir o que as pessoas pensam sobre o perfil acolhedor da cidade. Reveja essa história na reportagem. Uma cidade que respira conhecimento, seja pela grande influência das instituições de ensino que aqui se instalaram ou pelo compartilhamento das experiências de quem escolheu Passo Fundo para chamar de lar. O município recebe muitos estudantes todos os anos, que vêm para cá em busca de qualificação, oportunidades e crescimento profissional. Sou estudante, sou formanda em fonoaudiologia. Então são 4 anos que eu me desloco da minha cidade, que é Barra Funda, até Passo Fundo. É uma cidade muito acolhedora, uma cidade que não é um centro maior de referência, que não é tão longe da minha cidade, que é uma cidade do interior. Eu vim para estudar, porque Passo Fundo é um polo de estudo ainda, né? E a cidade é uma cidade muito boa para moradia, tanto para estudante, com bastante acesso a universidade, tanto do centro até aqui, para aqui com outras cidades da região. A Universidade de Passo Fundo ela tem um nome muito conhecido na nossa região, né? Então é bastante fácil o acesso até aqui. Eu escolhi a UPF porque, na verdade, é uma universidade bem conceituada e na área de fonoaudiologia é a única que a gente tem na região. E eu moro em Nicolau Vergueiro e venho todas as noites para cá também. Quem passa por aqui tem opinião formada e ela é unânime. A cidade e as pessoas têm fama de serem acolhedoras. Percebo que quando as pessoas vêm de fora, até de outros países, são sempre bem receptivos, né? O pessoal é bem simpático, ajuda a mostrar onde é, levar a almoçar. Sempre tudo para a pessoa se sentir bem na cidade e aqui na UPF também. Já precisei muito de ajuda, inclusive no primeiro dia, como eu faço à noite, mas a gente tem que vir à tarde, às vezes fazer algum trabalho. Nos primeiros dias eu fiquei meio perdido, então precisei de ajuda e com certeza, não sei se a maioria do pessoal era de Passo Fundo, mas as pessoas que me ajudaram foram muito receptíveis. Para quem chega, acolhimento. Para quem sai, saudade. Esse foi o sentimento que trouxe Giovanni de volta ao Brasil e a Passo Fundo há 6 anos. Eu nasci nos Estados Unidos, na cidade de Newark, no estado de Nova Jersey. Meus pais foram para lá e fizeram uma vida lá. Eu e meu irmão nascemos lá. Daí voltamos para cá. Nós ficamos morando aqui um tempo, depois eu voltei para estudar ensino médio, fazer o ensino superior e construir uma vida lá. Mas fazem 6 anos que eu estou de volta. A cultura, mesmo sendo americano, né, eu tenho muito da cultura brasileira por toda a minha família ser brasileira, né? Mas mais do que tudo que pesou foi a família. Giovanni acredita que os atributos da cidade, como educação, economia e saúde, chamem atenção para a região norte do estado. E justamente por receber tanta gente de fora, que os passofundenses já se acostumaram a ajudar sempre que for preciso. Até mesmo Passo Fundo, por ser uma cidade universitária e ter pessoas de vários lugares, né, isso fazem com que as pessoas sejam mais solidárias, porque as pessoas passaram também por uma mudança, vindo de um lugar, né, diferente, sem conhecer ninguém, fazendo amizades aqui, sente também no corpo o que é estar num lugar sozinho, né? Então eu acho que isso também ajuda bastante, né, com que as pessoas sejam assim mais abertas, mais receptivas para as pessoas de outra cultura ou de fora. São sim, e há muito tempo. A história e o surgimento de Passo Fundo já mostram que a cidade pode ter nascido com essa característica. Tem uma tradição de pensar Passo Fundo como terra de passagem que possivelmente tem relação com o caminho das tropas. Quer dizer, era passagem de tropas indo para São Paulo nessa época de trânsito, muito trânsito, do início da colonização ainda no século XVII, XVIII e XIX. Terra de passagem tem sim uma relação interessante com o Passo Fundo atual, se a gente pensar no trânsito de rodovias, no entroncamento viário que temos aqui. Não é à toa que a cidade se transformou em polo regional e não é à toa que ela tem atraído cada vez mais moradores não só transitórios, mas também fixos. A saúde e a educação são principalmente focos de atração desse público transitório, mas que muitas vezes vem e se instala. Acolhedora desde o princípio, Passo Fundo tem inúmeras oportunidades em diversas áreas, mas tem gente que não abre mão de voltar para casa. Eu não pretendo ficar aqui, né? Eu acho, mas é uma cidade boa para estudante, para pessoas jovens. Tem muitos lugares assim, sempre bem acolhedores.
Eu pretendo continuar na minha cidade, né? Que é onde eu tenho as minhas raízes, mas claro que se eu precisar de mais especialização ou de outros recursos, eu vou procurar em Passo Fundo. Pretendo me formar e voltar para minha cidade, porque lá eu tenho a minha família, tenho meus filhos, então é lá que eu vou continuar. Hoje é feriado em Carazinho, o município completa 86 anos e para comemorar a data, uma programação especial com atividades na área da saúde, assistência social, educação, esporte e cultura envolvem a comunidade o dia todo. Se você quer participar, pode entrar em contato com a Prefeitura de Carazinho pelo telefone que aparece aí na tela. Depois do intervalo, a gente mostra como funciona a colônia de férias oferecida aqui pelo município de Passo Fundo. Nós já voltamos.